Gente, o ministro Celso Amorim falou agora, regras são importantes. Elas podem não ser perfeitas, mas um mundo é melhor com elas do que sem elas. Ministro, mais cedo, a Ursula von der Leyen, que o senhor conhece muito bem, pessoalmente, inclusive, presidente da Comissão da União Europeia, falou em Davos. E ela vai em um ponto muito semelhante ao que o senhor tratou nessas duas primeiras interações. O senhor fala, talvez nós tenhamos subestimado o tarifaço, porque ele já era uma tentativa de acabar com o multilateralismo e regras importam. Ela une essas duas ideias ao dizer que a União Europeia fez um acordo com o Trump sobre as tarifas e que ele não foi cumprido. Eu vou exibir para quem está em casa e jogo de volta para que o senhor possa comentar. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. The European Union and the United States have agreed to a trade deal last July. And in politics, as in business, a deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. É interessante, né? Ela diz, na política e no comércio, um acordo é um acordo. E quando amigos dão as mãos, isso tende a significar alguma coisa. Existe um sentimento de traição da União Europeia, isso está bem claro, né, em relação aos Estados Unidos, ministro, mas me parece que também tem uma certeza muito grande de Trump que, bom, ninguém ali é capaz de fazer frente a ele. O senhor vê uma mediação possível nesse cenário? O que é que poderia fazer o americano recuar? Não, eu não vejo mediação possível entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu acho que seria, digamos, estaria além de qualquer pretensão da nossa parte. Eu acho que ali é uma questão do, talvez, em algum momento, os Estados Unidos chegarem à conclusão, eles próprios, de que eles vão acabar saindo perdendo, porque haverá uma tendência a procurar outros mercados, haverá uma tendência a buscar o equilíbrio, que já havia no nosso caso. Aliás, acabamos de assinar, o presidente Lula aprovou e nós acabamos de assinar um acordo com a União Europeia. Qual é o maior mérito desse acordo, a meu ver? É dar um equilíbrio nas relações internacionais. Nós não podemos depender de um único parceiro, né? Aliás, quero lembrar que esse acordo com a União Europeia foi pensado inicialmente quando se estava começando a discutir a ALCA, porque nós não poderíamos ficar... Hoje o comércio dos Estados Unidos são 12,5% mais ou menos do nosso comércio. Imagine se houvesse havido a ALCA, antes era 25%. Se tivesse acontecido a ALCA, seria 40%, 50%. Imagine que o dano que causariam as ações de tarifaço que os Estados Unidos adotaram agora. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse mundo que é muito complexo, buscando, ainda mais do que já fazia antes, um equilíbrio entre os países, um equilíbrio entre os mercados. E, nesse sentido, também falando, usando as palavras que eu mesmo disse, você repetiu, longe de estar perfeito, mas o acordo com a União Europeia cria um certo equilíbrio também, melhora essa situação de equilíbrio no mundo. Pode criar problemas para certos setores? Pode. Isso pode ser compensado de outra maneira, por investimentos e por outra abertura de mercado de outros sentidos? Pode também. Então, eu acho que nessa situação em que nós vemos um país atuar de maneira totalmente voluntarista, sem nenhum apego. Isso não é uma coisa que eu estou acusando, uma coisa que eles próprios, Estados Unidos, os seus governantes, dizem, né, que nós não estamos presos às regras. Nós queremos tratar na base da reciprocidade. Mas quando eles falam reciprocidade, é pela força, né? Claro que os Estados Unidos, individualmente, são mais fortes do que qualquer um, talvez exceção um pouco da União Europeia e da China. Mas mesmo com a União Europeia, veja bem, quando esse acordo que a von der Leyen mencionou, naquela ocasião, os Estados Unidos já fizeram um acordo mais favorável para o outro lado com o Reino Unido, que não é mais da União Europeia. É quase que uma indicação de, olha, se vocês quiserem um acordo melhor, saiam da União Europeia. Então, eu acho que essa é a conclusão que, como analista, eu tiro dessa situação. É muito difícil para o Brasil, essa questão econômico-comercial, mas eu volto a dizer que, digamos, o que nos deixa realmente numa situação muito dramática
foi a invasão da Venezuela, coisa que jamais aconteceu. Jamais aconteceu a invasão de um país sul-americano pelos Estados Unidos ou por outro país qualquer. Teve a Guerra das Malvinas, que é um caso meio diferente, embora, na nossa visão, claro, Malvinas são argentinas, mas não é o continente sul-americano diretamente, não é que é o objeto do ataque. E a retirada do presidente que estava lá, não estou defendendo o presidente, não é nada disso, mas aquilo são cenas que lembram Saddam Hussein, assim, muito mais do que qualquer outro golpe na América Latina, na América do Sul. E nós todos sabemos o desastre que foi a invasão do Iraque. Então não queremos nada parecido assim. Couto. Deve ter visto hoje, ouvido, a fala do presidente Lula lá no Rio Grande do Sul, em que ele falou que o Trump quer governar o mundo pelo Twitter, né? Essa declaração do Lula, no contexto da comissão que está sendo formada, Comissão de Paz, Comitê de Paz em Gaza, é uma saia justa para o Brasil aceitar ou não aceitar o convite do Trump. Eu queria saber qual é a tendência hoje, como é que estão as relações hoje do Brasil com os Estados Unidos, com o Trump. Como é que você vê essa questão? Como é que sai dessa encruzilhada, dessa... Ricardo, bilateralmente nós temos conversado com os Estados Unidos. E dentro desse quadro geral, que não é um quadro positivo, o Brasil tem conseguido algumas concessões, vamos dizer assim, mas são concessões do tipo do filme Monty Python, né? Quer dizer, que você, obrigado, majestade, por ter me cortado só a mão esquerda. Então, é um pouco o que está acontecendo hoje, mas, enfim, o mundo é assim, temos que fazer isso e temos que continuar. Nós ficamos preocupados com os nossos produtos. Houve um certo recuo dos Estados Unidos em relação a vários produtos, sobretudo aqueles que incluíam na inflação interna deles, no custo de vida, mas também precisamos ver a situação de máquinas e outras situações. Mas para falar um minutinho dessa questão, eu não posso dizer, porque acho que não tem uma decisão já clara tomada, o presidente, que cabe ao presidente falar sobre isso. Mas eu acho que essa saia justa passa por uma leitura um pouco equivocada e é proposital a criação desse equívoco. Porque, na realidade, ele começa falando de algo que é legítimo, que é o Conselho de Paz para Gaza, porque existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU criando essa comissão, né, e com a abstenção da China e da Rússia, mas não houve veto. Mas ele transita dessa ideia da comissão para uma ideia mais ampla que ele coloca no anexo, que é o estatuto, ou uma carta, como quiser chamar, praticamente não, ele diz que é de uma nova organização internacional que é presidida por ele, na qual os Estados Unidos têm poder, o presidente dos Estados Unidos, tem poder de veto sobre qualquer ação importante. Então, eu diria, a primeira parte, se ela terminasse em Gaza e no que está na resolução do Conselho de Segurança, eu acho que o Brasil talvez pudesse aceitar, não sei, isso não é uma decisão minha, mas nós já passamos por outras e teremos. Mas ele passa para a criação de um organismo internacional que substitui o Conselho de Segurança, em que ele elimina o poder de veto dos outros, até aí tudo bem, mas criam para ele. Só ele tem o poder de veto. Então, é uma coisa muito difícil de se aceita nesses termos. Agora, eu não sei se é uma questão que está ainda sendo estudada e aprofundada aqui dentro do governo. Nós temos um diálogo com o presidente Trump, acho que o presidente Lula teve, como você sabe. É preciso preservar, porque temos que defender nossos interesses. Agora, numa visão global do mundo, é tudo muito preocupante, muito preocupante. Esse, digamos, desmonte do multilateralismo é muito preocupante. O desmonte da ONU, né? O que o Trump está querendo é o desmonte da ONU. Da ONU, da OMC, de tudo mais. Quer dizer, enfim, de tudo que representava, digamos, uma negociação baseada em regras. Nunca foi fácil. Você sabe, você acompanhou aqui dentro do governo as nossas negociações na Organização Mundial do Comércio. Era uma coisa muito difícil, mas tinha regras. Tinha regras. A gente sabia até onde as coisas podiam ir e o que a gente podia almejar.
no final não se concluiu do jeito que se queria, mas continuou a haver regras. Agora não é regra, a lei do mais forte. Ministro, eu não tenho como não aproveitar ao máximo, ao limite, esse tempo que o senhor está cedendo a gente, e também não tenho como não deixar de fazê-lo à luz do que seria mais importante para quem está nos acompanhando, que é colocar o fato acontecido e trazer a melhor análise de relações internacionais que a gente tem à disposição, eu diria talvez na América Latina. Então eu vou pedir sua paciência, eu vou colocar a manifestação do primeiro-ministro da Dinamarca, salvo engano, da Groenlândia, para que a gente possa exemplificar como está sendo sentido o circular. Você que está em casa e chegou agora, para a gente seja muito bem-vindo. Dispensa apresentações, mas é Celso Amorim, que está conosco, assessor especial da Presidência da República, ex-chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, 60 anos de diplomacia nas costas, e ele basicamente está nos dizendo que o mundo tal qual nós estamos vendo hoje está rodando, girando numa rotação inédita e para o qual nós, humanidade, não estamos preparados. Então, assim, não é que ele está sendo um arauto de boas notícias. Por quê? Porque há um movimento pesadíssimo do presidente dos Estados Unidos de desmonte em diversas frentes, primeiro da ordem do comércio global, depois da ordem, digamos, do ordenamento de manutenção de áreas de paz, como foi com a invasão que ele reputou invasão inédita da Venezuela, e agora com um cerco que não se via dos Estados Unidos à Europa, com foco na tomada da Groenlândia. O primeiro-ministro da Groenlândia disse que o local, o país, né, o território, na verdade, está subordinado à Dinamarca, está preparado para responder a uma eventual invasão dos americanos. Dá uma olhada. The national law it's not a game, and if we don't do that, of course alliances will fall, and that will be very bad in the way the world is developing now. We have been a close and loyal ally to the United States, to NATO through many years. We can do lots more in that framework. We are willing to cooperate much more, but of course in mutual respect. And if we cannot see that, it will be very difficult to have a good and reliable partnership. Confiança parece ser uma palavra-chave, porque a China recorreu a basicamente duas das tônicas que estão aparecendo nessa conversa até aqui. A primeira é regra do jogo. Ela pode não ser a regra ideal, mas é melhor um jogo com regra do que sem regra nenhuma. E a segunda, lei da força, lei da selva, não é, digamos, o melhor precedente para ser adotado no mundo. Dá uma olhada também a China em Davos. 极少数国家不应当有基于实力的特权，世界不能重新回弱强势的丛林法则，各国都有权维护自身的正当权益。 Voltando aqui a conversar com o ministro Celso Amorim. Ministro, não tem muito mais ninguém tratando a coisa no ar da bravata, né? Tirando o próprio Trump, que diz que está indo para a Suíça e que lá eles não têm esse problema, e mostra a foto de uma menina negra pobre, né? E ainda tem certa risadaria na plateia. Mas tirando o próprio ator dessa confusão, o ator principal, não tem tom de suavidade ou de relativização nas falas que nós estamos vendo a partir de agora. O senhor disse que o mundo ingressou numa espiral do imponderável, resumindo bastante, né? A gente já não estava neste lugar ou muito perto deste lugar quando a Rússia invade a Ucrânia e nada acontece? Por que é que hoje a coisa está tão pior? Eu até tenho um palpite paupérrimo, de quem não entende nada, só consulta quem entende, que é, bom, neste momento nós temos duas das três maiores potências bélicas dispostas a usarem a força para fazer valer seus interesses. O que, obviamente, é pior do que ter uma das três. Mas, enfim, quero ouvir o senhor. Não, isso tudo é muito dramático, evidentemente. Nós condenamos a invasão da Ucrânia pela Rússia. A primeira votação que houve, que nós, pelo menos no nosso governo, estávamos na Assembleia Geral da ONU, mas nós sempre procuramos achar uma maneira de estabelecer um diálogo,
Aliás, Brasil e China, você mostrou o chinês aí, tem uma proposta que não chega a ser um mapa do caminho, mas é digamos, um pré-roteiro para as discussões da paz, porque também não adianta você pensar que vai resolver o problema da Ucrânia sem ouvir a Rússia. Eu não tô defendendo a Rússia, acho que é criticável, a integridade territorial dos estados é um princípio sacrossanto, digamos, nada é sacrossanto hoje em dia, mas, digamos assim, seria um princípio sacrossanto da organização internacional, mas também a expansão da OTAN até a fronteira da Rússia não foi uma coisa inteligente e era uma coisa que não deveria ter sido feita, na minha opinião. Aliás, foi prometido por governantes americanos que não seria feito, e europeus também. Então, enfim, é uma situação um pouquinho diferente da invasão e com o rapto de um sequestro de um presidente que está lá no lugar. Não vou discutir a legitimidade da situação dele, mas é uma situação um pouco diferente. Mas essa imprevisibilidade que está sendo criada no mundo que, digamos, ela é quase sinônimo da lei do mais forte, né? Porque se as coisas ficam imprevisíveis, quem é mais forte predomina. E eu vejo isso com muita, na minha idade, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Nós temos que tratar de buscar um equilíbrio. O Brasil é membro também dos BRICS, quer dizer, nós não podemos depender só de um único país ou de uma única região. Fizemos um acordo com a União Europeia, capitalista, democrática, nossa aliada, nossos amigos de muita data, mas temos também uma associação muito importante com os BRICS. E queremos manter boas relações com os Estados Unidos, mas tendo que pedir que respeitem os nossos interesses, os nossos direitos. Quando eu digo nosso, eu não estou falando do Brasil especificamente. O Brasil não pode ficar, mesmo que o Brasil consiga resolver todos os seus problemas, que é complexo com os Estados Unidos, não podemos ficar indiferentes ao ataque à Venezuela, ameaça de ataque a outros países sul-americanos, algum deles, pelo menos, também com fronteira com o Brasil. Então, isso tudo é uma situação de grande instabilidade. Eu acho que não é possível o mundo se autogovernar dessa maneira. É muito difícil. Não sei exatamente como fazer. Eu acho que nós temos que continuar pregando a paz, pregando o diálogo, praticando o diálogo com todos os lados. O Brasil praticou várias vezes, no caso da própria Venezuela. Nós tivemos um intenso diálogo com os Estados Unidos na administração anterior sobre esse tema e sobre muitos outros, né? E acho que é o que podemos fazer. Volto a dizer, porque essa foi uma das perguntas originais, participar de alguma coisa no Oriente Médio, especificamente na questão Israel-Palestina, que possa ajudar a conduzir a uma realidade pacífica de dois estados, nós sempre estaremos prontos, mas dentro de contextos de regras que sejam claras, que não haja, digamos assim, uma predisposição ao uso da força por um dos lados.